Outro mulher. Olá, boa noite, Sandra. Tudo bem com você, querida aluna? Tudo bem, graças a Deus. Como E foi sua contigo? semana? Ah, comigo tá bem, graças a Deus. Como foi a semana? Foi. A Aqui semana para foi. aqui para nós no sul essa semana foi agradável, né? Diminui um pouco o frio. Ai, que bom. Aqui ainda não tá frio assim, não. Aqui ainda tá dando sol durante o dia, tá bem gostoso. E à noite ainda a gente consegue dormir um pouco com uma coberta bem fininha. Mas eu amo frio, tá? Ah, pois é. Eu também já amei o frio. Agora hoje não. Agora eu moro na praia, então agora eu amo praia. Querida, olha só, vamos esperar um pouquinho, né, para ver se entra mais alguma aluna para a gente estar dando início. Então, 6:01, vamos esperar até 6:05, Ok. 18:05, para começarmos. Mas enquanto isso, vamos conversar. Como que você está nos cursos da AMA? Quais cursos você está fazendo, Sandra? Eu tô fazendo terapeuta de mulheres, né? Na AMA. Sim, e esse agora que é Mulheres Desbloqueadas, né? Isso. Aham. Aí eu Ai, faço pela FATEB, eu fiz terapia cristã, né? E estou uhum. fazendo psicanálise. Que bênção, Sandra! Aham. É isso aí, é como eu disse lá, né? Eu acho que você está na turma 5, né? Da Turma terapia para 4. Turma 4. 4, né? Como eu disse, a gente é uma educação continuada, não tem como fazer um curso e parar, né? Trabalhar com emocional, trabalhar com saúde emocional é uma educação continuada sempre. Você tem que estar estudando, estudando, estudando. Eu estudo até hoje e acho que eu vou estudar até o dia que eu quiser aposentar. Uhum. Minha querida, estamos aí também com a Paula. Tudo bem, Paula? Seja bem-vinda a mais uma aula. Tudo bem com você? E Boa aí, querida? noite. Hein? Você é de onde, Paula? Itapeva. Bom, Itapeva é aonde? É São Paulo? Isso, interior de São Paulo. Muito legal. Seja bem-vinda. Temos aí a Sandra também. Sandra é do Sul, né, É, Sandra? interior de Santa Catarina. Ai, que coisa linda, gente. Olha pra você ver como que o curso nos aproxima, né? É. A AMA, ela é fenomenal. Eu gosto demais. Desde que eu comecei a fazer minhas terapias, porque eu comecei assim com a AMA, fazendo terapias com o professor Manuel, né? Ele é Uhum. meu terapeuta. E aí eu comecei a fazer cursos lá dentro e estou aí apaixonada. A gente conhece pessoas do Sul, de São Paulo, da Bahia. E aí vai, isso é muito bom. E agrega, né? Porque a gente, além de conhecer vocês, a gente aprende com vocês, aprende com o que vocês nos ensinam. Então, assim, é um curso maravilhoso e eu espero que vocês continuem também, Paula, fazendo outros e outros, porque essa área, ela é carente. Esse é um campo, se você está pensando em fazer uma transição de carreira, esse é um campo, assim, fenomenal, tá? Meninas, vamos começar? Eu já mandei no grupo nosso do WhatsApp os slides, né? Que vocês podem estar imprimindo e depois encadernando cada um, né? Para poder montar um e-book depois desse curso de mulheres desbloqueadas, né? Como a Sandra, que está lá no outro curso também eu explico isso lá. Vocês podem pegar cada um que cada professora coloca no grupo, cada slide daquele, e transformar em um livro, depois para vocês estarem dando sempre uma olhada. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, tal qual traumas femininos, bloqueios, né? Traumas que bloqueiam, como nós vimos aí na nossa última aula com a professora Mariane. Inteligência emocional é importantíssimo, porque eu posso ter todos os cursos da minha vida, eu posso ser uma pessoa graduada, eu posso ter vários títulos, mas se eu não tiver uma inteligência emocional, eu perco tudo isso. E vocês vão entender o porquê.
É, você já me conhece, meu nome é Edileuza Franklin, sou terapeuta integrativa no universo feminino, psicanalista clínica, pedagoga, psicopedagoga, mãe, missionária, avó, esposa e mais o que Deus tiver para nós aí. E estamos juntos aqui, tá? Nessa jornada. Então, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula. Essa nossa aula, eu nem chamo de aula, eu chamo de compartilhar informações. Por quê? Porque nós vamos ter dois momentos dessa aula. Eu acho que as outras professoras já até falaram sobre isso. Nós vamos ter o primeiro momento, onde eu vou compartilhar com vocês, dividir com vocês, ensinar vocês o que é inteligência emocional, como lidar, como gerir. E o segundo momento é onde nós vamos ter um momento de terapia entre nós. Nós vamos ter um momento de conversa, um momento realmente de terapia entre nós. Um momento prático, ok? E nós vamos marcar mais adiante essa segunda aula aí, que são meia hora, não é aula, né? Vai ser uma terapia. Essa primeira fica gravada, vai estar disponível lá no nosso grupo. E a terapia ela não será gravada. Por quê? Porque dentro da terapia pode-se falar algo, né, naquele momento ali, que não vai ficar legal compartilhando. Redes sociais. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, inteligência emocional. Então, sejam bem-vindos à aula, mais esse compartilhar aí, né, falando aí sobre inteligência emocional de forma mais direta. Então, vamos lá, queridas. O que é inteligência emocional? Nós vamos falar dos 5 pilares da inteligência emocional, que vai te direcionar como você gerenciar as emoções. Eu vou ensinar para vocês que a gente não consegue controlar emoções. Tem até um livro que eu gosto muito que fala assim: temperamentos controlados pelo Espírito Santo. Tudo bem, temperamentos controlados, mas emoções não tem como você controlar uma emoção. E você vai entender o porquê. Porque todas as vezes que surge uma emoção em mim, todas as vezes que surge uma emoção em alguma de nós, é porque aconteceu algum fato. Então, nós não temos como controlar o fato, controlar o que vai acontecer. Então, a emoção, ela é resultado daquilo que aconteceu com a gente. E eu vou falar para vocês dos 5 pilares dessa inteligência emocional, a importância de saber sobre os nossos hormônios, porque nós somos mulheres, nós somos cíclicas, nós temos ciclos. Cada ciclicidade nossa, nós temos um hormônio à flor da pele, por exemplo, menstruação, tem uma dança hormonal dentro de mim. Pré-menstruação é outro tipo de emoções, são outros tipos de hormônio ali. Ovulação. Então, cada ciclo nosso, a gente está reagindo de um modo diferente por causa dos hormônios. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a ter uma vida até mais leve. E essa aula eu dou lá no curso de terapia para mulheres, tá? É muito importante. E saber também sobre emoções e sentimentos. O que que é emoção? O que que é sentimento? O que que é diferente? O que que difere emoção de sentimento? Então, tudo isso a gente vai tentar passar para vocês hoje, nessa aula, para depois termos aquele segundo momento prático. Ok? Vamos lá? Não está passando. Acho que deu uma travadinha. Então vamos lá, meninas. É, O que é inteligência emocional? Então, o que é inteligência emocional? É basicamente a capacidade de perceber e administrar emoções, né? As nossas emoções, principalmente, as nossas emoções e compreender as emoções das pessoas que estão do nosso lado. Porque as minhas emoções eu posso administrar, a do meu amigo, do meu colega, eu não posso administrar, mas eu posso entender e ter a inteligência de saber como lidar com aquela situação ali. Então, inteligência emocional é você saber pensar, sentir e agir de forma mais inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem ali aquele momento ou descontrolem, né, a nossa vida, porque dependendo do contexto, dependendo do que acontece, a gente fica totalmente descontrolado. E isso eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui.
Então, é compreender a inteligência emocional, é você compreender de que maneira cada emoção nos faz agir ou reagir. Então, é importante saber que a inteligência emocional, ela não é uma coisa só, ok? Ah, inteligência emocional é uma coisa só. Não, ela é um conjunto de habilidades humanas. Elas são várias questões que acontecem onde a gente vai precisar usar essa inteligência nas emoções aí. Então, vou passar para vocês agora o principal objetivo da inteligência emocional. É combinar o hemisfério direito do nosso cérebro com o hemisfério esquerdo, quer dizer, é integrar o andar de cima com o andar de baixo. Essas questões ficam mais lá para a neurociência, né? Então, é só para vocês terem uma ideia que o objetivo da inteligência emocional é a gente alinhar as emoções com as sensações, com os sentimentos, é combinar o hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo do cérebro, com a parte mais racional e a parte mais emocional do nosso cérebro. É combinar isso daí, é alinhar isso daí, para que nos tornemos pessoas emocionalmente saudáveis, prósperas e felizes. Porque quando eu consigo gerenciar como eu vou reagir diante de algo que alguém faz comigo, eu fico mais feliz. E isso vocês estarão vendo aí. Então, as emoções, elas fazem parte da nossa natureza. E ela tem como principal objetivo aí nos colocar em movimento para nossa sobrevivência. Porque quando eu tenho medo, eu reajo de um jeito, quando eu tenho tristeza, de outra maneira. Então, a gente está sempre em movimento aí. Vamos ver agora qual que é o propósito real da inteligência emocional. O propósito real da inteligência emocional nada mais é, meninos, que compreender essas emoções aí e utilizá-las ao nosso favor. Esse é o propósito da inteligência emocional. É essencial nós compreendermos que o nosso universo emocional, né, é que são essas emoções ditas aí. Muitas vezes nós falamos em emoções e pensamos assim: ah, emoções são ruins. Sentir emoções são ruins. Não, não são ruins. Por quê? Porque o propósito de uma emoção, né, é cumprir o nosso desenvolvimento. Então, quem aqui já assistiu aquele filme Divertidamente? Tanto um quanto dois. Aquele filme ele é fenomenal. Você já assistiu, Sandra, aquele filme Divertidamente? Assista aquele filme, ele é fundamental para quem trabalha na área emocional, com saúde emocional. Porque esse filme Divertidamente, ele fala das principais emoções, das emoções básicas. O primeiro filme, então, ele fala das emoções básicas. O segundo filme fala das outras emoções. Então, assim, é importantíssimo você estar sempre assistindo o filme, prestando atenção nos filmes para você ver o propósito real de saber ter uma inteligência emocional. Então, a inteligência emocional para nós mulheres, né, que somos mais assim afloradas, como eu disse lá, nós mulheres somos cíclicas. Cada semana tem uma Paula diferente, cada semana tem uma Edileuza diferente, cada semana tem uma Sandra diferente. E mesmo após a gente entrar na menopausa, mesmo assim tem aquela dança hormonal dentro de nós. Então nós precisamos saber, poxa, hoje eu estou muito nervosa. Então, eu não vou me aproximar de certas questões, eu não vou tocar nesse assunto com o meu marido ou com aquela amiga, porque como eu estou na pré-menstruação, eu estou à flor da pele, tá aquela dança hormonal em mim. Aí você vai usar a inteligência emocional para saber lidar. Não, não vou conversar com a Sandra hoje sobre esse assunto, porque eu estou na pré-menstruação e eu estou a ponto de explodir. Entende? Quando você tem essa consciência aí, quando você vê que nós mulheres aí, nós temos essas fases do ciclo menstrual e isso tem uma dança hormonal diferente em nós, a gente consegue viver mais feliz com o marido, com o amigo, na igreja, no trabalho, em qualquer área da nossa vida. Inclui aí a consciência, né, de que temos mais facilidade para mergulhar nas emoções, principalmente nessa fase aí da ciclicidade menstrual aí. Pois nós somos muitas vezes mais emotivas. E nessas fases cíclicas nossas, nós precisamos saber, por exemplo, meninas, na pré-menstruação, eu quero como eu vou dizer, eu quero me acolher mais, ficar mais quietinha. Eu estou entrando naquela fase de menstruação, de limpeza. Então, assim, eu quero ficar mais quieta no meu canto. Na fase da
pré-ovulação, eu já começo a me abrir, já começo a me alegrar. Então, eu posso mexer com certos assuntos, falar de certos assuntos. Na fase da ovulação, então, eu tô só a alegria, totalmente o contrário do que eu estaria lá na minha fase menstrual. Percebe? Na minha fase menstrual, eu não poderia conversar um assunto com a Sandra, porque eu iria explodir. Mas na minha fase de ovulação, eu já estou mais alegre, mais receptiva. Eu vou conversar um assunto com a Sandra e eu vou conseguir entender se ela me der uma resposta que eu não vou querer ouvir. Entende? Isso se chama inteligência emocional também, principalmente em nós mulheres, ok? Que as emoções em nós, elas são mais afloradas, nós somos mais emotivas. E os homens, né, eles são mais racionais, calculistas, eles são mais lineares. Vocês percebem? Nós entramos assim na fase no mês, cada semana tem um homem, não, homem começa um mês de um tipo, termina do outro, porque eles não passam por fases altos e baixos. E isso aí, todos os maridos conhecem muito bem quem são as esposas nessas fases aí. Então, queridas, olha só. Vocês já tiveram aulas, né? Eu não sei se vocês já tiveram aula falando sobre cada questões, cada emoção. Mas eu quero falar com vocês hoje um pouquinho, rapidamente, de cada emoção, para que você aprenda a ter essa inteligência de gerenciar isso daí, ok? Gerenciar essas emoções aí. Então, vamos lá. Nessa aula, eu trago para vocês as particularidades de cada emoções aí primárias. Quais são as emoções primárias? São 5. Quais são elas? Surpresa é uma emoção primária. Nojo, alegria e amor. Essas são as 5 emoções primárias aí que elas vou trazer para vocês as particularidades de cada uma delas e quais são as suas funções. E eu quero começar com vocês, falando rapidamente aqui, da emoção surpresa. Surpresa é uma emoção? Sim, surpresa é uma emoção. Aqui nós estamos falando das emoções versus sentimentos e a importância dos hormônios, né, que eu falei para vocês ali. É, nós vamos aprender, queridas, a gerir as emoções, não controlar, porque nós não controlamos emoções, nós aprendemos a gerenciá-las. Antes de entrarmos aí nos 5 pilares da inteligência emocional, antes de entrar, eu quero dar uma pincelada rapidamente com vocês das 5 emoções primárias básicas que vocês precisam estar atentas a elas, que é a surpresa, como eu disse, o nojo, né? Lá no filme Divertidamente fala do nojinho, né? Da alegria, do medo, do amor. É incrível aquele filme. Assistam, vocês vão entender. Então vamos lá, surpresa. Olha que emoção forte, que pode ser definida como uma reação causada por algum imprevisto, inédito ou estranho. Surpresa é quando acontece algo que eu não esperava. Então, qual vai ser a minha reação na surpresa, né? Ou seja, quando aparece algum estímulo que eu não estava esperando, que eu não estava esperando que aparecesse para mim, algo que eu não previa. Então, a vivência subjetiva aqui que acompanha é uma sensação de incerteza. A surpresa traz para a gente incertezas, junto a um estado em que a pessoa tem a sensação de estar com a mente em branco. Puf, poxa vida, o que é isso? Eu não estava esperando isso, né? Agora, essa é a reação quando algo acontece. Agora, vamos ver ali a vivência, vamos ver como que a pessoa vai reagir diante de uma surpresa, né? As reações fisiológicas aqui, nós nos deparamos com a desaceleração da nossa frequência cardíaca e o aumento do tônus muscular, da amplitude respiratória, sabe? A gente acelera a respiração quando nós temos essa emoção surpresa, ok? Então, você já deu um grito de alegria ou de medo? Aí você vai entender perfeitamente o que como a gente reage com a surpresa. Por exemplo, os casais, eles costumam muito fazer surpresa. E eu acho que é instinto isso, né? A pessoa, ela
quer agradar alguém, ela chega e esconde um buquê de flor e de repente, tadã, mostra o buquê de flor para a esposa. Qual é a reação dela? Aquilo que eu falei lá, né? Você vai, a primeira coisa, você vai abrir os seus olhos, é algo que você não estava esperando e você vai dar um grito, uau! Quando é uma coisa boa. E quando é uma coisa ruim, você vai dar um grito também, né? Então a gente reage dessas maneiras aí, as reações fisiológicas aí. Então, a pessoa ela abre os olhos, ela abre a boca, isso é uma reação de uma surpresa. Como eu disse aí, ela sendo positiva, como essa flor, ou ela sendo negativa, como algo, um susto que você vai tomar. Então, como eu disse, cada emoção tem a sua função. E a função da surpresa é esvaziar a nossa memória de trabalho, de toda atividade que ela está ali pensando no momento. Você esquece de tudo, parece que você buga, parece que deu um pane na sua mente quando alguém te faz algo de surpresa que você não está esperando, ok? Então, esse estimula o imprevisto, esse estado aí, ele ativa a atenção. A mesma coisa de você estar passando numa rua e aparece alguém. Você vai ter uma emoção surpresa, se for algo assim bom, e depois pode ter até uma emoção, medo, raiva, isso aí a gente vai estar falando olho arregalado, juntamente com exploração e curiosidade, né? Como eu disse nos relacionamentos aí, é, em momentos de crise, principalmente, eles usam muita surpresa para aproximação, né? E a maioria fazem isso sem saber por quê, porque é inconsciente. A tecnologia interna tem todas as informações necessárias, porque o nosso Deus coloca isso dentro de nós, né? A pessoa usar essa informação aí para fazer uma aproximação. Então, como eu disse, a surpresa, ela esvazia a memória. E essa emoção, querida, surpresa, ela frequentemente, ela vem acompanhada de uma outra emoção. Essa emoção ela é seguida frequentemente por uma outra emoção. Por quê? Vai depender da qualidade do estímulo. Se é um imprevisto, mostrando assim se é positivo, traz alegria, e se é negativo, traz raiva, traz medo, né? E agora que você já entendeu aí sobre a emoção surpresa, vamos entender a emoção nojo, rapidinho, rapidamente lá, falar um pouquinho da emoção nojo. Nojo é uma das emoções básicas conhecidas desde o trabalho lá atrás de Darwin sobre a emoção animal aí. Caracteriza-se por uma sensação de repulsa, de nojo, eca, né, de algo que te dá uma repulsa mesmo diante da possibilidade real ou imaginária. Você vê algo, né, talvez você viu lá um prato bem gostoso, mas ele tem uma aparência até de uma aparência estranha. Você fala assim, ai, eca. O nojo, ele faz isso. Talvez pode ser até algo imaginário, talvez é um doce bem gostoso que você nem provou, mas você já fica com a sua alerta ligado. Pô, eu não vou experimentar isso. Ai, que nojo. Então, essa é a função da emoção nojo, entende? É uma sensação desagradável só de olhar, é uma aversão àquilo ali que você está vendo ou tocando. A função do nojo aqui é adaptar, né? Rejeitar tudo aquilo que nos provoca aí, talvez uma intoxicação. Então, o nojo tem uma função boa. Percebe? Todas as emoções ela tem uma função boa. Além disso, essa emoção aí tem ganhado um caráter social de rejeitar ali até mesmo amizades tóxicas, algo tóxico para nós. Então, atualmente, sentimos nojo de certos comportamentos, de certas pessoas. Com isso, nos faz evitar de conviver com pessoas em ambientes tóxicos. Então, eis aí a importância das emoções. Ela tem o lado positivo e ela tem também o lado negativo. Então, quando nós compreendemos aí o universo emocional, nós conseguimos evitar aí na questão do nojo, intoxicação alimentar, ter aí amizades tóxicas, né? Lembre-se sempre de escutar as suas emoções, meninas. Se você está sentindo algo, lembre-se de parar e escutar. Por que que eu estou sentindo nojo? Por que que eu estou sentindo essa emoção? Que emoção é essa? Por que que eu digo isso? Porque nós precisamos identificar as emoções que nós estamos sentindo, falar sobre elas, entender delas, identificar, sabe? E ressignificar. Não podemos, como eu disse, controlar o que eu estou sentindo, a emoção, mas eu posso gerenciar aquilo. Por isso, para mim gerenciar, é importante eu entender a emoção,
ok? Então, quando nós compreendermos aí o universo emocional da mulher, nós conseguimos evitar aí algumas coisas. Observação. Por que que eu estou sentindo isso? Você tem que observar. Por que que eu estou sentindo isso, né? Porque negar uma emoção, a negação de uma emoção, quem sente nojo é uma pessoa nojenta. Por quê? Ai, aquela pessoa ali, ela sente nojo, então ela é nojenta. Aí você acaba que nega uma emoção. Aí eu não posso fazer isso, não. O que que eles vão pensar de mim? Não, você tem que enfrentar a sua emoção e entender por que que eu estou sentindo essa emoção nojo. O que que está fazendo eu sentir isso? E resolver esse conflito aí, tá? Então, após o nojo aí, eu trago aqui para você a terceira emoção básica mais temida, que é o medo. Que o medo, se ele não for gerenciado, ele nos paralisa. O trauma traz medo e o medo ele nos paralisa, mas o medo também ele nos faz avançar. Então, medo é a emoção mais vital. E as pessoas acreditam que o medo é algo negativo, mas é ele que garante a preservação da nossa vida, de algumas coisas que acontecem aqui no nosso planeta. Ele faz parte do instinto humano e até animal também. O medo existe, olha que coisa importante, para que possamos agir, enfrentar, fugir ou até mesmo paralisar. Se eu não sinto medo, vou dar de cara com o leão e vou ficar ali, esperando ele me comer, porque eu não tenho medo. O que que ele vai fazer? Vai me machucar. Mas como nós temos a emoção medo e nós entendemos que é real estar diante de um leão, que eu tenho que fugir, ou talvez eu vou paralisar e ficar ali parada, porque o medo ele faz isso. O medo ele faz a gente agir, enfrentar, fugir ou paralisar. Se eu tenho essa emoção medo, eu vou fazer algo, entende? Eu vou fugir dali. Então o leão não vai poder me machucar. Agora, eu tenho que saber se o medo é real ou se o medo é fantasia. Eu preciso entender, identificar isso. Por quê? Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha tanto medo de barata que se aparecesse uma barata na casa dela, era tão incrível que o medo que ela tinha de barata era tão grande que ela, se tivesse uma barata na casa inteira, ela já sentia o cheiro de longe da barata. Ela falava, tem barata aqui em casa. E era incrível que tinha barata mesmo. O medo fazia ela ver, enxergar coisas além do que nós que não sentimos medo de barata pudéssemos enxergar. Então, o que que acontecia com ela quando tinha uma barata em casa? Enquanto o marido dela não chegasse, ela não saía do box do banheiro se ela estivesse no banheiro, ela não andava pela casa se ela estivesse na cozinha. O medo fazia o que com ela nessa questão? Paralisava. Então, a gente precisa gerenciar aí as questões. Mas, diante de uma situação de risco, sem medo, as pessoas não importariam com as situações, como eu disse lá, do leão, ok? Então, a gente viveria como verdadeiros robôs. E por isso é importante termos emoções. Faz sentido para vocês que entender as nossas emoções nos torna humanos? Se a gente não enfrentar as nossas emoções, a gente vai ser meros robôs aí. O medo nos faz fugir, enfrentar, paralisar, né? As atividades cardíacas nossas aumenta quando a gente está com medo, causando uma respiração assim irregular, você respira mais forte. Eu vou ter uma aula com você sobre isso. O medo, ele é evolutivo, né? Ele tem valor desde do povo da caverna lá, né, para a sobrevivência deles até hoje. Então, essa emoção aí, ela é muito útil para o nosso corpo. E como eu disse aí, ela gera essa conduta de fuga ou de enfrentamento. Então, é importante você entender por que que eu estou paralisado, o que que esse medo está fazendo comigo. Esse medo que eu tenho de certas coisas, qual o fundamento? Por que que eu tenho tanto medo disso? É real? É fantasioso? Então, é um enfrentamento aí da emoção, né? O medo de crítica. Por que que eu tenho medo das pessoas me criticarem? Por que que eu tenho tanta preocupação com o que o outro vai falar a meu respeito, ao ponto de eu não quero mais estar no meio daquelas pessoas porque eu tenho medo, tá paralisando. Por quê? Então, isso aí a gente tem que enfrentar e usar aí a inteligência emocional. Uma pessoa tímida, por exemplo, ela tem um acúmulo de vergonha, né? Eventos que era para ela se sentir bem confiante, ela acaba tendo aí uma resposta emocional gigantesca. Então, essa é a emoção que mais paralisa pessoas.
E com a inteligência emocional, nós vamos aprender a administrar de várias formas aí essas emoções. Será que é real? Né? É importante aí compreender. Então, a coragem não antecipa o medo. A coragem, ela vem, ela é ativada, ela acontece após o medo. Se eu só vou ter coragem na minha vida se eu enfrentar o medo. Eu não tenho coragem, depois vem medo. Não é assim. Eu tenho medo, eu identifico o medo, eu entendo o medo e a coragem vem de me fazer agir diante daquela situação ali. Então, nessa nossa aula de pilares da inteligência emocional, nós vamos compreender como que nós vamos fazer isso, ativar aí essa coragem. E, por exemplo, eu já tive medo, medo de falar, medo de me expressar, medo de sentir. Eu já tive tudo isso, mas eu aprendi a gerenciar esse medo aí. Por exemplo, se eu tivesse dado uma aula igual essa aqui, há alguns anos atrás, eu ficaria gelada, eu começaria a me preparar às 5 da manhã, com tudo preparado, mas ainda eu iria levantar às 5 da manhã, eu ficaria preocupada o dia todo. O medo, ele gera isso. Mas aí, o que que eu penso? Peraí, eu me preparei, eu fiz os slides, eu estudei, eu tenho tudo anotado, eu entendo do assunto, por que que eu estou com medo de dar essa aula? Percebe? Eu enfrento esse medo. Então, para muitas pessoas, a frase é: quem tem medo é fraco. Ah, eu não posso sentir medo, senão eu sou fraco. Então, essas crenças limitantes aí, ela faz com que a gente não enfrente as nossas emoções. Principalmente homens. Ah, homem não pode ter medo, porque ter medo mostra que ele é fraco. Entende? São as crenças que fazem muitas pessoas a não ter enfrentamento aí. Então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da nossa queridinha alegria. Alegria, meu Deus, de todas as emoções básicas aqui, talvez a alegria seja a mais positiva e é a que todos desejam. Essa emoção, alegria, ela está associada à meta pessoal, conquistas, né? Melhoras de um estado de saúde. Ela pode aparecer assim que a emoção alegria, ela não tem nenhuma função para a nossa vida, a não ser fazer a gente ficar bem. Mas ela tem sim uma função muito importante para a nossa sobrevivência, né? Além de ser um mero reflexo do estado interno que a gente está. O que que tem dentro de mim? Ela somatiza para o lado de fora. Então, a função da alegria é mostrar como está o seu interior, sem máscaras, né? Porque não adianta você colocar uma máscara da alegria e depois que você está sozinha, vem a dor, a tristeza, o medo. Então, a alegria, ela mostra como está o nosso interior. A alegria, ela é um dos sistemas que o corpo tem para ativar uma ação. Além disso, serve de recompensa para aquilo que a gente fez de bom, né? As bondades que nós fazemos, até para nós mesmos e para o próximo. Uma sensação de bem-estar, né? Alegria, de trabalho bem feito. E o que mais o nosso cérebro busca é o prazer que a alegria nos proporciona. O nosso cérebro, ele busca isso, ele solta os hormônios aí endorfina, serotonina, dopamina, oxitocina. Então, tudo isso aí, quando a gente tem alegria, o nosso corpo solta esses hormônios aí, ok? Então, a alegria, ela tem uma química, né? Além dessa química cerebral aí, a maior liberação hormonal é da felicidade. A alegria é uma emoção básica que todos nós buscamos e funciona como um combustível para nos ajudar a superar as dificuldades. Porque quando você está alegre, um coração alegre, ele formoseia o rosto, assim diz a palavra de Deus. Quando você está alegre, você tem mais vontade de fazer algo, de buscar, de lutar por aquilo, você não procrastina. Então, essa emoção, alegria aí, ela é muito boa para gente. E tem um texto bíblico que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é uma emoção amenizadora, né? São sentimentos positivos que tornam a nossa vida mais agradável, nos motiva a vencer as experiências de frustração, desilusão, afetos negativos em geral, né? Essa emoção nos diz assim, vale a pena continuar. A alegria, ela resume nisso, né? Ela proporciona rejuvenescimento, saúde. Quando você está alegre, seu rosto está mais bonito, mais radiante que quando você está contrito e triste. Então, a alegria, ela é fenomenal. E as fases de negação aí da alegria é a inveja. Gente, a inveja, ela é uma frase de negação. A inveja, ela faz com que a sua alegria vá embora, né? Olha uma frase muito interessante aí, que quem está alegre escuta muito, que a gente tem que parar de dar ouvido a isso.
Inveja tem sono leve, por isso não pode expressar muita alegria, menina. Esconda a sua alegria. Aí a gente cresce com essas crenças limitantes e não tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o quanto a gente é alegre. Muitas vezes nós deixamos de reconhecer aí esses momentos felizes com medo do que as pessoas vão falar. Ai, tô tão alegre hoje, mas eu não vou falar perto da Fernanda, porque a Fernanda tá triste. O que que ela vai falar para mim? Vai ter inveja de mim. São as questões das preocupações aí que não precisava ter. Então, quanto mais você sentir essa emoção, alegria, mais caminhos neurais de felicidade vão abrir em seu cérebro, se tornando recursos para você utilizar, usar, lembrar e acionar essas sensações, essas informações todas as vezes que você precisar. E a maioria das pessoas, elas ruminam, elas lembram experiências ruins, experiências que provocam raiva, rumina a experiência que não dá dor, em vez de ruminar as experiências aí que traz alegria, que provoca alegria. Isso aí também faz parte da inteligência emocional. E dentro dessas emoções básicas aí, nós vamos falar da tristeza. Então, nós já falamos de quem? Nós falamos da surpresa, né? Nós falamos aí da surpresa, nós falamos do nojo, do medo, da alegria e essa quinta emoção básica que eu vou falar para vocês agora que é a tristeza. Dentre essas emoções aí, é a que implica maior negatividade, ela é totalmente o oposto da felicidade. Essa emoção tristeza, e ela se caracteriza por uma queda de ânimo, sabe? Quando você está bem, de repente, ó vida, ó morte. Então, ela é uma redução, assim, significativa no nível de uma atividade cognitiva aí da sua conduta. Você passa a pensar de uma maneira mais triste, você entra num estado de eh, negatividade, né? A tristeza, ela implica nessa maior negatividade aí. Apesar da má fama dessa emoção, essa emoção aí, ela cumpre uma função igual ou mais importante que as demais emoções básicas. Ah, professora, como assim? A função da tristeza é atuar em situações onde a pessoa ela se sente impotente ou não pode dar continuidade a nenhuma ação, ou não pode resolver problemas, solucionar aquilo que ela está diante dela. Aí a tristeza vem. Tudo aquilo que traz sofrimento, né? Por exemplo, como falecimento de uma pessoa, né? Traz a tristeza, uma pessoa querida. E por isso a tristeza, ela reduz aquele seu nível de atividade. Essa é uma das funções aí da tristeza. Essa emoção, ela atua de maneira autoprotetora, gerando um filtro perceptivo na própria pessoa. Então, queridas, a função da tristeza é nos mostrar que não estamos felizes com a realidade a qual nós estamos inseridas, atual, ou que nós perdemos alguém, ou que nós não conseguimos alcançar aquele objetivo que a gente almeja. Isso aí a tristeza vem nos mostrar. Então, é um alerta. Opa, peraí, deixa eu fazer algo para conquistar a minha alegria aí. Deixa eu enfrentar essa emoção, entender que eu estou sentindo a tristeza e deixa eu reagir. Percebe? Então, a maioria das pessoas, depois de chorar, ela fica com uma sensação de alívio. Então, chore, tá? Enfrente essa emoção que você está aí. Então, esse é o movimento da tristeza. Ela nos convida a expressar com essa lágrima e o alívio aí acontece. A tristeza, muitas vezes, também ela nos permite descansar e recuperar as energias e nos ajuda a deixar ir o que nós já perdemos e abrir espaço para novas experiências quando nós enfrentamos essa emoção tristeza, ok? Então, assim, se você perde quem ou que você gosta, você fica triste, e é claro. Mas é útil, pois é com esse sentimento chamado tristeza que nós pensamos em preservar aquilo que nós amamos. Poxa, eu estou triste, perdi alguém. Deixa eu aproveitar os que ficaram aqui. Deixa eu cuidar mais da minha família. Poxa, meu pai que eu tanto amava se foi. Deixa eu abraçar mais a minha mãe, aproveitar o momento que ela está aqui. Então, assim, a tristeza ela nos faz repensar algumas coisas, né? Mas quando você tem, atenção, quando você tem um acúmulo de tristeza, aí é um alerta, porque qualquer vento, qualquer pequena coisa te derruba.
Então, você tem que estar atento a essas questões aí, ok? A negação diante das emoções, ela se torna pior. A negação diante da tristeza, quem sente tristeza, ele fica ingrato, frágil, né? Mais chorona. Então, preste atenção, em frente aí e gerencie essa questão. Vou falar da raiva. Uma emoção predominante aí é a raiva, que é um sentimento, uma emoção que emerge, que aparece quando a pessoa se vê submetida a situações que causam frustrações, né? Ou que são hostis. A vivência que surge dessa emoção se caracteriza como desagradável. Ai, que desagradável, estou morrendo de raiva. Junto a uma sensação de tensão que nos motiva a agir. A raiva ela é uma emoção de muitas faces. Dependendo da situação, esse sentimento raiva pode ser visto aí como uma justificativa. E em um nível fisiológico, nós identificamos no nosso corpo um aumento excessivo de ativação e uma preparação para a ação. Porque quando eu estou com raiva, eu vou reagir. Se a Priscila faz algo que me causa raiva, se eu não tenho inteligência emocional, o que que eu vou fazer? Eu vou responder ela, eu vou mandar ela para aquele lugar, ou eu vou agredir ela, porque é isso que a emoção raiva ela nos faz. Quando essa emoção surge aí, ela nos dá vontade de agir. Então, é uma emoção de muitas faces, como eu disse para vocês. E quando nós estamos com bastante raiva, nós nos preparamos para uma ação dentro daquela emoção. E nós temos um aumento até na nossa respiração. Você passa a respirar assim como, sabe, um enfrentamento. Peraí, você está mexendo é comigo, que raiva, peraí que eu vou te mostrar quem é a Edileuza. A emoção raiva, se você não gerenciar, ela faz isso, seu coração acelera, seus dentes, muitas vezes, eles ficam cerrados, o rosto fica vermelho, nós temos vontade de gritar, reagir, até bater numa pessoa. Isso é importante você ficar ciente que você precisa gerenciar e ter uma inteligência emocional diante dessas emoções. Então, nós aprendemos que a raiva é uma emoção negativa e típica de pessoas mal educadas e agressivas. Então, nós passamos a acreditar que se a gente demonstra raiva, sabe, quando as pessoas nos ensinam isso, ninguém irá gostar de nós, ou nós seremos rejeitados. Então, muitas vezes, a pessoa, quando ela nega a emoção, ela passa a se reprimir a raiva, ela se torna aí mais uma pessoa dependente do que o outro vai pensar. Ah, eu não posso sentir raiva disso do que fulana fez, porque ela pode me rejeitar, entende? A importância de você entender qual é a emoção naquele momento. Então, quando a gente é ensinada a não manifestar as nossas emoções, principalmente a raiva, que na verdade nós deveríamos aprender como demonstrar essas insatisfações aí, e quando nós reprimimos isso aí, pode manifestar em nós diversas formas. Distúrbio emocional, distúrbio físico. Quando nós passamos por alguma situação e não manifestamos aquela emoção, a gente pode ficar depressivo, ansioso, a gente pode ter uma compulsão alimentar, insônia, né? Tudo isso aí é quando você tem uma negação aí com a emoção a qual você está sentindo. Então, queridas, tem uma outra emoção aqui que eu gosto demais, além da alegria, é o amor, que é a emoção aí que nos traz aqueles hormônios, né? É, nos traz alegria, né? Então, o amor, ele é positivo, né? O amor, ele é a emoção conhecida como cura tudo. Ah, dá beijinho que cura. Uma criança não fala, mãe, vem cá que a mamãe vai dar um beijinho que cura esse machucadinho. Não cura nada. Mas ele dá essa sensação de bem-estar, né? Essa coisa positiva. É igual a alegria. A alegria também nos traz isso. A emoção, a alegria também. Então, os seres humanos, eles precisam dessas emoções. E precisa dessa emoção e desde o momento do nosso nascimento. Pois é por meio da presença desse hormônio que o amor traz para nós, que é a ocitocina, né, chamado hormônio aí do amor, que a mulher entra em um trabalho de parto, que é aquela dor, né, incrível que nós sentimos, quem é mãe aí sabe muito bem, não é fácil você ter amor naquele momento ali, mas é essa emoção aí que ela libera esses hormônios em nós aí. Tá? E várias pesquisas com relação a esse hormônio da ocitocina aí.
Estudiosos desse hormônio descobriu que esse hormônio, ocitocina, ele é capaz de proporcionar o bem-estar e até saúde em nós. Dopamina, endorfina, serotonina, juntos eles formam o quarteto da felicidade. Então, quando você está triste, a pessoa fala assim, epa, você está precisando de um hormônio da alegria aí, do amor aí, hein? Está precisando de tomar uma serotonina aí, hein? Vamos tomar uns remedinhos aí para ver o que está precisando. Tem uns hormônios negativos demais em você aí. Então, esse quarteto aí, que é o hormônio que estimula a produção, é o amor que estimula essa produção desses hormônios aí. E para mais que todos nós amemos, nós precisamos amar mesmo nossos entes queridos. Então, muitas vezes sentimos dificuldade de expressar aí esse amor, de demonstrar, muitas vezes sentimos dificuldade de dizer ao outro que nós o amamos, né? Cada um tem a sua forma de expressar, a sua linguagem de demonstrar. Tem até um livro que ele se chama As Cinco Linguagens do Amor. Não sei se vocês conhecem esse livro, vale a pena também ler, vale a pena assistir aquele filme Divertidamente, um e 2, né? Esse livro aí, ele fala justamente sobre as formas de você receber e expressar o amor, compreendendo melhor aí até dentro da relação do casal. Então, queridas, todas essas emoções básicas aí, nós seres humanos sentimos. E hoje eu quero ensinar para vocês os 5 pilares, né, da inteligência emocional aqui. E eu amo demais esse conhecimento da inteligência emocional aplicado na prática para nós mulheres, principalmente aquela questão lá da ciclicidade que eu disse para vocês. Então, a inteligência emocional nada mais é do que a habilidade de você conseguir gerir, gerenciar. O que é gerir? Gerenciar as nossas próprias emoções e utilizá-las a nosso favor. Peraí, eu estou com raiva, mas como que eu vou gerenciar isso daqui? Eu vou cair na briga com fulano, eu vou saber me afastar, respirar e depois eu volto e converso educadamente. Isso se chama gerenciar a emoção. Então, a inteligência emocional, com esses 5 pilares aí, vai te ensinar isso. Outra capacidade desenvolvida aqui com a inteligência emocional é que nós, além de compreender as nossas emoções, nós compreendemos as dos outros. Olha que coisa fantástica. Eu consigo compreender a emoção que eu estou sentindo, gerenciar essa emoção, decidir como eu vou agir diante dela, e eu consigo entender também a emoção da Priscila. Pô, peraí, Priscila hoje está muito triste. Agora eu entendo por que que a Priscila está me tratando dessa maneira. Eu consigo entender com a inteligência emocional também o que o próximo está sentindo para mim poder não julgar, sabe? O que me permite, assim, a construção de relações mais saudáveis e de escolhas mais conscientes, como eu vou fazer diante daquilo ali. Então, as pessoas que desenvolvem inteligência emocionais, elas possuem capacidade de pensar. Peraí, deixa eu pensar. Eu preciso reagir dessa maneira? Eu preciso responder dessa maneira? Elas possuem, desenvolvem a capacidade de sentir e de agir de maneira mais consciente, não no ímpeto, sabe? De maneira mais assertiva. Então, sem permitir que as emoções controlem a sua vida. Por isso, nós vamos falar agora dos 5 pilares dessa inteligência emocional. Pega sua caneta, pega seu lápis e bora aí. Uma informação muito importante que eu quero dar para vocês aqui. Já são 7 horas. Falta 10 minutos para 7. Rapidinho nós vamos passar sobre esses 5 pilares da inteligência emocional. Já está lá no grupo isso. Leia, aprenda para você aprender a viver mais feliz com você mesmo e com o próximo. Dei uma pincelada para vocês das emoções básicas, né? Peço que vocês assistam o filme Divertidamente. Eu vou falar um pouquinho aqui. As 5 pilares da inteligência emocional é estado de presença, tá? Acolhimento, reconhecimento, gestão e movimento. Olha que coisa forte. O que é estado de presença? Que é o primeiro pilar aí da inteligência emocional. Estado de presença, queridas, nada mais é do que eu conhecer a minha emoção, né? Ah, por que, professor, estado de presença é tão importante? Porque você precisa ter a consciência do que está acontecendo ali naquele momento. Porque quando você tem um estado de presença, peraí, deixa eu me situar. Eu estou diante dessa situação,
Como vai ser o meu comportamento? Isso aí é um estado de presença. Por exemplo, se você não tiver um estado de presença, essa emoção aí ela vai ser acionada, você nem vai precisar perceber, porque o seu comportamento logo vai sair. Alguém fez alguma coisa, senti raiva. Se eu não tenho um estado de presença, o que que vai acontecer? Eu vou reagir diante da raiva. Peraí, Sandra fez algo comigo. Tô com raiva. Eu entendi que eu tô com raiva, eu acolhi aquela emoção. Mas peraí, tô em estado de presença. O que que eu vou fazer? Como que eu vou reagir diante disso? Eu vou bater na Sandra, eu vou me afastar. Então, primeiro pilar importantíssimo aí, tá? É o estado de presença. Como eu trago esse estado de presença aí, professora? Treinando. Olha como eu trago esse estado de presença. A gente tem mania de viver no automático. Então, tudo é no automático. Eu como no automático, eu dirijo no automático. Às vezes, eu faço tanto o mesmo caminho que quando eu preciso fazer um outro, peraí, não é para que eu vou? Não, eu estou tão no automático, eu não me situo, que eu acabo fazendo tudo automaticamente, sem pensar. Então, o estado de presença é isso. Trazer a atenção do seu corpo várias vezes, né, durante o dia. Olha uma coisa interessante para trazer essa atenção aí, ó. Traz atenção para sua respiração, observe o ar que entra e o ar que sai. Eu estou respirando. Se tornou algo tão rotineiro que eu nem lembro que o meu coração bate. Eu nem trago a presença que eu tenho no coração e que ele bate. Olha que coisa incrível. Então, assim, para você aprender a gerir uma emoção, traga um estado de presença. Perceba aí as suas sensações. Na hora que você for comer, se permita sentir o alimento que você está comendo. Não engole a comida e sai correndo, não. Senta, estado de presença. Né? Coma de verdade. Não é só engolir o alimento. A hora que você vai fazer uma academia, exercitar, se permita sentir seus pés na esteira lá, fazendo a caminhada. Tudo isso são formas de seu cérebro entender o momento que você está presente ali. Treine isso. Como eu trago o estado de presença? Treinando. Eu acordo de manhã e já ponho o pé no chão. Eu não paro, eu não falo com Deus, eu não falo com alguém lá em cima. Já levanto, já escovo o dente, eu nem vejo o que eu fiz. Estado de presença. Traga isso para você, que é um pilar muito importante da inteligência emocional. Então, depois do estado de presença aí, vem o acolhimento. O que que é o acolhimento? Eu sei que eu estou naquele momento, um estado de presença. Então, quem tem inteligência emocional aí, aprender a aceitar, acolher a emoção que eu estou sentindo. Peraí, aconteceu isso comigo. Eu estava no meu trabalho, um cliente me distratou, estado de presença. Estou no trabalho, fui distratada. Agora vão acolher. Qual que é o acolhimento? Eu acolher minha emoção. Sentir raiva daquele cliente. Mas como eu tenho uma inteligência emocional, eu vou aprender a gerenciar. Eu não vou anular essa emoção, porque não tem como, você está com raiva do cliente. O que que você vai fazer? Peraí, eu vou acolher, eu estou com raiva, né? Eu não vou negar que eu estou com raiva. Então vamos lá, eu percebi essa emoção, eu percebi a raiva, eu tive um estado de presença, eu percebi, então eu vou acolher. Por que que eu preciso acolher? Porque se eu negar que eu estou com raiva, eu não consigo nem trabalhar depois. Eu não consigo nem fazer nada, nem ser proativa depois do que aconteceu comigo. Então, acolha que você, né, está sentindo essa emoção e vamos para o terceiro pilar, qual que é? Reconhecer. Por que que eu estou com essa raiva? O que que esse reconhecer aqui, professora? É por que que eu estou sentindo essa emoção? Por que que eu estou com tanta raiva desse cliente? O que que aconteceu que me fez sentir raiva? Aí você vai lá para o estado de presença, você vai lá para o acolhimento e você vai reconhecer. Não, peraí, eu estava ali, aquele cliente chegou, me distratou, automaticamente veio a emoção raiva, né? Que ele me distratou, ele me humilhou, eu estou com raiva, mas eu vou reconhecer que eu estou com raiva, que eu não preciso responder. Eu vou entender esse movimento aí, eu vou observar o que que aconteceu. Aconteceu a discussão, eu vou reconhecer. Isso tem que ser processado dentro de você. Eu estou sentindo raiva, por que que eu vou discutir? Depois que eu reconheço que eu estou sentindo aquilo, o que que eu vou fazer? Vamos para o quarto pilar aí. Qual que é o quarto pilar aí? Gestão. Eu não vou controlar a emoção, porque não tem como eu controlar, tem como eu gerenciar. Só depois que eu passo pelos pilares anteriores que eu vou conseguir gerenciar. Então, primeiro eu preciso passar por todas as etapas para entrar aí nessa questão do comportamento aí.
entende? É estado de presença, conhecer as próprias emoções, acolhimento, acolher a emoção, reconhecer, gerir, gerenciar. O que é gestão do comportamento? Qual decisão eu tomo diante desse cliente? Isso é uma gestão do comportamento. Isso é eu gerenciar. Eu senti raiva. O que eu vou fazer? O que eu vou falar com essa pessoa? Olha, uma ótima coisa de você fazer. Olha, eu não gostei do jeito que o Senhor falou comigo, tá? Ou eu vou falar assim, não, eu não quero mais isso, ou eu vou me recuar. Isso tudo é gerir uma emoção. Você se retirar daquele momento é gerenciar a emoção, para que você não reaja de uma forma negativa, eu vou me retirar. E quando eu estiver mais calma, eu vou lá tomar uma água na cozinha. Quando eu estiver mais calma, eu volto e converso com esse cliente. Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, ou meu colega de trabalho, entendeu? Então, isso que se chama gestão. Isso tudo é uma forma de você gerir. Só que, junto dessa gestão aí, que são as minhas decisões, como eu vou fazer esse movimento aí da melhor forma, é por isso que eu preciso do primeiro pilar. Eu preciso ter um estado de presença. Entendeu? O que aconteceu para mim poder gerenciar e mais consciente, ver como eu vou agir e mais consciente. E por último, não tão mais importante, o comportamento. Saber se relacionar interpessoalmente. O último pilar aí é o comportamento, né? O que eu acabei de falar para vocês aí. Gestão e comportamento, esses dois pilares aí, eles andam juntinhos. Eles estão completamente ligados na mesma hora. Então, cada pilar é muito importante, né, para que eu possa gerir aí essa emoção. Nós, meninas, como eu disse, não controlamos, né? Eu vejo muitas pessoas falando aí, controla, vamos ter um controle emocional. Não existe isso. Eu digo assim, oi, controle emocional? Como assim? Se acontecer um fato, automaticamente eu vou sentir uma emoção. Não tem como eu controlar isso. Eu vou sentir, eu preciso saber gerenciar, como eu vou gerenciar, como eu vou reagir. Isso é gerenciamento, não controle. Então, nós não controlamos emoções, ok? E isso não existe porque a emoção ela é orgânica, né? Ela surgiu ali, a emoção, ela é intuitiva, aí surgiu e pronto, não tem como controlar, tá? Você só vai perceber a emoção aí, que você vai fazer aí, é gerenciar. Nós conseguimos interferir em que comportamento? No comportamento eu consigo interferir diante dessa emoção predominante aí, que foi a raiva que eu senti lá do cliente, voltando ao exemplo aí do cliente que distratou a pessoa aí. Então, essa emoção vai me mostrar, eu acolhi a emoção e eu vou gerenciar o meu comportamento. Por isso que gerenciar, gestão e comportamento aí, elas andam juntos. Porque a emoção aí, ela é natural. Porque aí vem o comportamento coerente diante daquilo que aconteceu. Vem um comportamento saudável, funcional, ou vem um comportamento disfuncional quando a pessoa não tem inteligência emocional. E eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. A maioria de nós agimos no instintivo, na intuição. Aquilo que eu disse, nós reagimos no automático. Eu penso, né? Eu senti raiva. Eu pensei, por que que esse cliente fez isso comigo? O que que eu vou fazer? Eu vou reagir. Agora, quando eu tenho inteligência emocional, eu penso, eu sinto e eu não vou responder da maneira como o meu instinto queria. Eu vou pensar para reagir inteligentemente, funcional, não comportamento disfuncional. O nosso mundo, está todo mundo aí reagindo, né? E reagindo disfuncional. Você vê muito aí, nos repórteres, nos meios de trabalho, no futebol, as pessoas elas não usam a inteligência emocional e reagem ali de forma disfuncional. Tá todo mundo aí não pensando na emoção do outro, porque quando você tem inteligência emocional, você pensa na sua emoção, você entende ela, você acolhe ela, você gerencia ela, você tem um comportamento e você pensa também por que que a Fernanda fez isso comigo? Por que que a Priscila reagiu assim comigo? Peraí, eu não preciso reagir da mesma maneira. Isso se chama seguir os pilares aí da inteligência emocional, ok? Então, queridas, olha só, vou trazer para vocês um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no aeroporto, né, indo para uma conferência de mulheres e nesse
período, era 5 da manhã, é, no aeroporto o café não é barato, né? A gente já fica com aquela coisa, e a funcionária da cafeteria, ela veio até mim e ela me perguntou, né? O que que o senhor deseja? O que que você deseja? O que que a senhora deseja? E foi grossa, ríspida, e eu olhei assim, falei assim, eu queria só um cappuccino, por favor, bom dia. Dei bom dia para ela, né? E falei assim, eu queria um cappuccino. Aí ela, só isso? Aí eu falei assim, só isso. Aí meu marido estava do lado, ele olhou para mim assim, a vontade dele era responder. Peraí, o que que é isso? Grosseria? Não. Eu cutuquei ele e falei, calma, por que que ela tá assim, né? Com a inteligência emocional que eu aprendi, eu pensei, por que que ela tá me tratando assim? O que que tá por trás dela? Porque é só 5 da manhã, não deu tempo de nada acontecer. Mas não deu tempo de nada acontecer para mim. Talvez essa funcionária da cafeteria teve uma noite ruim, né? Então, tudo isso a gente aprende a gerenciar as nossas emoções e também é do próximo. Por isso que eu falo, a inteligência emocional, ela é boa para a gente e para o próximo. Então, ela foi, demorou esse cappuccino, tá? Demorou, demorou. E quando ela trouxe, já não é barato, né? Aí, quando ela trouxe, ela colocou ele lá, estava frio. E quando ela colocou na mesa, ele deu uma derramada. Aí, meu marido já falou assim: não, peraí, vou chamar o gerente. Eu falei, calma. Aí, eu virei para ela e falei assim. É, como é que você tá hoje? Aí ela, ai, por que que você está me perguntando isso? Aí eu falei assim, tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Eu posso te ajudar de alguma maneira? Queridos, é incrível. Ela foi baixando a guarda, ela foi desmontando na minha frente. A lágrima desceu dessa funcionária. Aí ela falou assim, me desculpe. Eu falei, não, pode falar, tá acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque são 5 da manhã. Aí ela rapidamente ela disse: eu não tive uma noite muito boa, me perdoe. E se eu reajo? Não, peraí, deixa eu chamar o gerente. Não, peraí, deixa eu resolver isso aqui agora. O que que é isso? Eu tô pagando 30 conto no café e sou atendida assim. E se eu não tenho inteligência emocional? Eu teria feito essa pessoa que não teve uma noite boa, que não tem a inteligência emocional que eu estou aprendendo a ter, como eu estou ensinando vocês, ela pode perder o emprego, pode trazer até um suicídio na vida dessa pessoa, entende? Porque é importante você ter uma inteligência emocional, entender as suas emoções e também a do próximo. Isso aí se chama inteligência emocional. Além de você dar um bom testemunho aonde você passar. Imagina lá, a missionária de Leusa fez barraco no aeroporto por causa de um café. Porque se eu fosse reagir conforme a falta de inteligência emocional, é isso que eu ia fazer, entende? Percebe, por pouco tempo eu consegui ajudar aquela pessoa. Nem sempre você está com vontade de fazer isso. E quando você não está com vontade de perguntar para ela o que aconteceu, se retire. Saia daquele ambiente. Isso também é inteligência emocional, ok? Então, assim, quando você entende isso e é emocionalmente inteligente, você pergunta assim, como eu posso me ajudar, ajudar que meu dia seja melhor e ajudar o meu próximo, né? Olha a diferença aí nas relações. Aí fica todo mundo só no ataque, todo mundo sempre sendo grosso. Ah, eu não tô nem aí, o que que o outro tem? Ah, eu não tenho empatia pelo próximo. Ah, eu não tô nem aí com o problema do outro, que eu também tenho o meu. Só que nós que estamos aqui trabalhando com as emoções, nós precisamos ter essa inteligência emocional de lidar na igreja, no trabalho, na escola, na nossa casa, principalmente na nossa casa, com o nosso companheiro, com o nosso marido, quem não tem, não é casado aí com os pais, com os irmãos, tem a inteligência emocional. Porque quem está